Vamos continuar o nosso trabalho do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. O item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Nós estamos na questão 969, continuando da nossa última reunião, que quando se falava sobre natureza das penas e gozos futuros, falava exatamente o que a expectativa, falava sobre a grande expectativa que todos nós temos sobre a nossa condição após a desencarnação, após o retorno ao mundo espiritual. E para nós, né, dentro da doutrina, nós temos uma visão bastante tranquila a esse respeito, porque são vários os espíritos que trazem as suas experiências, os seus exemplos, os seus depoimentos, trazem para nós relatos, né, relatos assim mais genéricos do mundo espiritual. Então a gente já consegue estabelecer na nossa cabeça mais ou menos como é que é essa continuidade da vida no mundo espiritual, dentro desses critérios morais que determinam a felicidade ou a infelicidade de um indivíduo, né? Mas esse Livro dos Espíritos, essas respostas, que para nós, que hoje, naturalmente, é muito simples nós interpretarmos. Se nós perguntarmos assim, por exemplo, né, vamos supor que um indivíduo que seja egoísta, que seja possessivo, que seja agressivo, ele desencarnou, como será a vida dele no mundo espiritual? A gente já consegue, né, traçar mais ou menos um cenário de perturbação, de isolamento, de sofrimento desse indivíduo. Mas quando Kardec escreveu essa resposta, quando escreveu esse livro, ele publicou esse texto, não havia nenhuma referência a esse respeito. Tudo era baseado naquilo que as religiões tradicionais traziam, tanto a religião católica como a religião protestante, e eles traziam aquela visão que você vai para o inferno, que você vai para o céu, que os pecadores serão consumidos por toda a eternidade pelas chamas do inferno, purgatório. Então, quando Kardec trouxe para nós essa obra, com esse conteúdo todo, ele estava ali rompendo um pensamento dominante que ainda nos tempos de hoje nós temos, né, nós encontramos dentro da nossa sociedade. Então, de lá para cá, felizmente, né, nós temos a oportunidade de pegar a doutrina espírita um pouco mais desenvolvida, com a quantidade de obras que tem por aí. Né, se você vai numa livraria e vai numa seção de livros espíritas, espiritualistas, e você pega um romance, pega uma obra que trata da vida do mundo espiritual, nós temos ali já, né, um panorama bastante, digamos assim, semelhante com a realidade que os espíritos trazem na codificação. Né, salvo, naturalmente, né, as estruturas do mundo espiritual, que algumas vezes são divergentes, né, em algumas obras, mas de modo geral, moralmente, independente de onde o espírito esteja, desculpem, muita água gelada nessa época de calor dá nisso, né? Então, independente de onde o espírito esteja, se ele estiver numa colônia, se ele estiver num ambiente sem nenhum tipo de semelhança com a nossa sociedade hoje, se ele estiver aqui entre nós, independente de onde esteja, ele sempre vai ter esse lado moral. E é isso que importa para nós nesse estudo. Porque essa felicidade ou a infelicidade do espírito é algo íntimo, independente de onde ele esteja. Assim como acontece hoje, né? Muitas vezes nós percebemos assim, pessoas que moram em lugares muito simples aqui no nosso mundo, e ainda assim conseguem ser felizes, tendo as pessoas que ama do lado, tendo ali apenas o básico, né, para as suas necessidades que são satisfeitas, tendo ali um trabalho que algumas vezes é um pouco sacrificante, mas mesmo assim proporciona algum tipo de satisfação. Então eles, mesmo vivendo nessa situação bastante simples, ele consegue ter essa felicidade relativa ao mundo que nós temos hoje. Por outro lado, nós temos pessoas que moram em palácios, moram em grandes condomínios, moram em grandes mansões e tudo mais, e vivem uma infelicidade exatamente porque sofrem ali o conflito nos relacionamentos, aquele conflito existencial que o dinheiro não consegue preencher e tudo mais. Então a gente vê que a geografia, ela proporciona o conforto, mas ela não proporciona a tranquilidade, aquela paz, aquela harmonia interior. E no mundo espiritual não é diferente.
Então aqui na questão 969, desculpe, 969, que a gente vai começar nos dias de hoje, a gente tinha falado também no nosso estudo anterior sobre a questão dos espíritos, a felicidade dos bons espíritos, né, que falava exatamente sobre a capacidade que ele tem de ajudar, a capacidade que ele tem de prestar, né, o serviço de acordo com a sua capacidade, não alimenta mais os sentimentos inferiores, né, como no caso do egoísmo, do ciúme, da inveja, do ódio, da ambição, não é dependente de nenhum tipo de paixão, né, de sensações inferiores que são proporcionadas por elementos exteriores, né? Então, e aquela visão dos espíritos felizes que é trazida nos livros religiosos, que fala que a partir do momento em que você chega no mundo espiritual e você consegue se colocar como um espírito feliz, então você já não tem mais necessidade de passar por nenhum tipo de dificuldade, e você vai simplesmente viver aquelas férias eternas, né? Vai viver a vida contemplativa para todo sempre, mesmo que esse para todo sempre não consiga, não possa ser dimensionado na nossa mente, né? Porque nós somos seres temporais, né? Embora sejamos imortais, nós somos seres temporais. Nós dependemos desse ciclo do tempo para termos uma referência. Então falar de eternidade para nós é algo que é muito abstrato para a gente poder processar isso na nossa mente. Nós precisamos de dados, né? Carl Sagan, que é o astrônomo que divulgou a astronomia de um modo bastante popular na década de 80, ele sempre dizia isso, que quando a gente fala, por exemplo, sobre a distância entre as estrelas, nós falamos, né, naquelas medidas que são interessantes, né, como, por exemplo, a estrela mais próxima do nosso Sol é a estrela de Alfa Centauro, né, a Alfa do Centauro. E para a gente fazer uma viagem até lá, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros em 1 segundo, né? Nós demoraríamos 4 anos e meio fazendo uma viagem como essa. Então a gente anota esses números, acha muito interessante, faz alguns cálculos, mas na prática a gente não tem ideia do que seja isso. Viajar 4 anos e meio, a gente até pode imaginar uma viagem de 4 anos e meio, né? O tempo que isso ia demorar, mas a uma velocidade dessa nossa mente não comporta. É a mesma coisa, então, quando se fala em eternidade, então fica pior ainda. Então, normalmente nos livros religiosos, a gente sempre fala que você vai para o céu, que você vai para o paraíso, que você vai ficar sentado ao lado de Deus, contemplando a sua face, cantando hinos de louvor por toda a eternidade. Então a gente tem uma dificuldade de mensurar isso, mas para nós é mais confortável, porque o dia a dia nosso é um dia a dia bastante problemático, né? E por ser problemático, a gente tenta fugir disso o máximo possível. Muito bem, a questão 969, então, o Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? A resposta é uma alegoria para dar a ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o veem e compreendem. Mas como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona, e mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é sua ocupação e ao mesmo tempo um gozo, né? Ao mesmo tempo um prazer. Esse tipo de definição que nós colocamos, né, que nós vemos de viver uma vida contemplativa e tudo mais, isso está bastante relacionado com a forma como nós compreendemos Deus. Se nós pudéssemos nos colocar no lugar de Deus, com a nossa personalidade, com o nosso personalismo, nós veríamos, por exemplo, que nós nos sentiríamos felizes, ou nós nos sentimos felizes, quando as pessoas, de certa forma, nos adoram, as pessoas gostam de nós, as pessoas
para aqueles que são mais egocêntricos, né, gostam de idolatria, mais ou menos como se nós pegássemos um avô, uma avó que é bastante idoso, e teria ali em volta os netos, abraçando, brincando, dando beijinhos, dando presentes e tudo mais. Então nós acabamos transferindo esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade, também para Deus, imaginando que Deus também sentiria prazer em ser adorado por toda a eternidade. Então é exatamente a dificuldade que nós temos, porque tudo começa, a dificuldade que nós temos de compreender o mundo espiritual, começa exatamente na nossa relação com Deus. Quando Kardec coloca na primeira questão que é Deus, ele já traz para nós ali a dúvida essencial, porque se nós não entendemos quem é Deus, nós não entendemos o que Ele deseja, não entendemos o que Ele pensa, o que Ele sente, por que Ele criou as coisas, por que Deus criou o mundo, por que Deus criou os homens, e nós continuamos ainda com essas dúvidas, exatamente porque da nossa perspectiva, do local onde nós nos encontramos, ou do grau evolutivo em que nós nos encontramos, nós não conseguimos ainda alcançar esse tipo de pensamento. A gente está muito preocupado assim, né? Por que Deus me faz sofrer? Por que Deus não me dá uma casa bonita? Por que Deus não me dá mais dinheiro? Por que Deus não me dá saúde? Então a gente faz questionamentos sobre situações que nos afetam diretamente. E dessa forma a nossa relação com Ele é sempre muito complicada. E tendo essa complicação para nós compreendermos, vem como consequência então todas as tantas e tantas dúvidas que surgem em virtude dessa nossa relação com Ele, né? Então aqui mais uma vez, não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona, e mais ainda a felicidade do egoísta, pois sua existência seria uma inutilidade sem fim. Essa frase, a sua existência seria uma inutilidade sem fim, ela não tem muita importância quando a gente fala assim, mas Deus me ama. E como Deus me ama, eu posso ficar adorando o que Ele vai se sentir muito feliz com isso. Então, mais uma vez, aquele Deus que é feliz, aquele Deus que fica com raiva, aquele Deus que se decepciona, é o Deus que nós personalizamos, né, de acordo com o nosso entendimento. E aí, então, a gente, se ficar nessa bajulação, a gente ficaria muito feliz e faria Deus feliz. Então a gente não tem mais preocupação nenhuma. Já conhecendo a dinâmica que existe no mundo espiritual, sabendo que não existe ociosidade no mundo espiritual, a não ser que seja pela opção do próprio espírito, por viver uma condição patológica, né? E essa condição patológica, né? Pois é, tomara que estejam me ouvindo, né, Nando? Ou não estão me ouvindo, ou estão conversando, ou estão prestando atenção. Vamos torcer para que seja essa terceira opção, né? É o calor, né? Tá certo, né? Então, quando a gente fala sobre essa dinâmica, né, do mundo espiritual, a gente vê que a ociosidade é uma condição patológica do indivíduo, ou seja, pelo fato dele viver ainda essa sua desarmonia interior, por não ter a satisfação dos seus desejos, por ainda desejar aqueles prazeres mais primitivos e tudo mais, então ele simplesmente desiste de qualquer tipo de mobilização que não seja em favor de si mesmo. E isso é uma condição patológica. Não é uma doença que pode ser catalogada no Código Internacional de Doença, mas é uma doença da alma, como Joana de Ângeles nos chama a atenção, né? O egoísmo, a preguiça, as viciações, a ociosidade, tudo isso são patologias da alma, porque faz com que o indivíduo saia dessa harmonia, da harmonia plena que ele precisa alcançar, né? Ou que ele nunca alcançou, ou que ele simplesmente se desviou em virtude de alguma necessidade que ele tinha. Então, colocam para nós aqui que eles não sofrem mais nenhum tipo de tribulações. Ou seja, essas tribulações que a nossa vida hoje acaba provocando, né? As dificuldades de doenças, sofrimentos diversos e tudo mais. Então isso para eles já é uma satisfação enorme. Já se sentem mais do que felizes por viverem isso. Dessa forma eles acabam aproveitando então esse equilíbrio de que eles desfrutam para poderem serem mais produtivos. Normalmente a gente comenta muito sobre isso, essa questão
da vida que nós temos aqui hoje, né? Então muitas pessoas dizem assim, olha, eu tenho uma vida muito feliz, porque minha vida é muito tranquila, né? Eu tenho um bom emprego, não tenho nenhum problema de saúde e tudo mais. Então isso já seria, para essa pessoa, algo que a colocaria numa condição de ser muito mais útil do que pode ser. Porque ela não precisa ficar se preocupando em resolver problemas, os problemas dela não estão interferindo no seu desenvolvimento. Então, já que eu tenho toda essa felicidade de que eu posso desfrutar, então eu tenho mais do que uma obrigação moral de poder ser útil para quem precisa. De observar, por exemplo, tantos e tantos problemas que nós temos pelo mundo afora, e as pessoas, não, eu não tenho problema nenhum, eu quero mais é viver minha vida. E a gente acaba caindo nesse individualismo que nós temos no mundo hoje. Esse individualismo que nada mais é do que o próprio egoísmo. A minha vida é muito tranquila, a minha família é muito feliz, então eu coloco 4 muros bem altos em volta da minha casa e não tenho nada a ver com o mundo lá fora. Sendo que moralmente, exatamente pelo fato de eu ter um alicerce bastante sólido, um alicerce bem construído, que me dá condições de equilíbrio, é que eu teria a obrigação moral de ser muito mais produtivo. Isso aqui no nosso mundo terreno. Já no mundo espiritual, essa compreensão é muito mais plena. O Espírito diz exatamente isso. Como eu não tenho mais as necessidades do mundo material e não sofro a falta desses objetos ou dessas necessidades, é exatamente ali que eu posso me dedicar exatamente a esse trabalho mais produtivo. Beleza. Então aqui ele coloca para nós. Como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso de outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, uma satisfação. Nós lembramos, por exemplo, de Leon Denis, quando ele escreveu o livro O Grande Enigma, e só pelo próprio título a gente já pode imaginar qual é exatamente o grande enigma. Ele fala exatamente sobre a natureza de Deus, que para nós é sem dúvida nenhuma um grande enigma. E ele utiliza aquela linguagem poética, característica dele, para falar um pouquinho sobre a grandiosidade de Deus, a presença de Deus em todos os elementos da natureza, os elementos do universo. Mas algo importante que ele traz para nós é abordar exatamente a solidariedade universal. Quando ele diz exatamente que Deus se utiliza da evolução de todos os seres para que eles possam se ajudar. E ele fala daquela grande cadeia universal em que os elos mais fortes sustentam os elos mais fracos. E isso, para aqueles que se tornam esses elos fortes, não tem necessariamente uma obrigação. Eles não veem, por exemplo, já que eu estou na condição de um indivíduo mais forte, eu tenho então que ajudar alguém. Não é uma imposição. Aqui no nosso mundo hoje nós vemos isso como imposição. Se eu trabalho numa empresa, vamos colocar uma empresa grande, bem estruturada, com centenas de funcionários, uma empresa bem posicionada. A posição que eu ocupo dentro dessa empresa, conforme eu vou sendo promovido, conforme eu vou conquistando ali novos postos, vou assumindo posição de chefia, posição de diretoria e tudo mais, na nossa visão significa eu estou no topo e eu tenho todo o poder. Então aqueles que estão abaixo de mim devem me respeitar e eu posso pisar em quem eu quiser. Essa é a visão que nós temos hoje, porque nós ainda não sabemos lidar com o poder. Aliás, não sabemos lidar com muitos dos atributos que o nosso mundo oferece hoje. Nós não sabemos lidar com a riqueza, a gente sempre acaba caindo para viciações e para futilidade. A gente não sabe lidar com a beleza, porque a beleza para nós significa um passaporte para a sensualidade e para o aproveitamento pessoal. Nós não sabemos lidar com a inteligência, porque a inteligência nos torna muitas vezes arrogantes. Nós não sabemos lidar com o poder, porque o poder nos deixa ditadores. Então, nós temos ali todos esses atributos que para nós seriam muito proveitosos, eles acabam se tornando exatamente os motivos de quedas morais que infelizmente nos afligem ainda. Então, estar no topo de alguma coisa, seja lá onde for, da riqueza, da beleza, da inteligência e tantos outros atributos, estarmos no topo significa que eu posso aproveitar a vida muito mais do que os outros. Só que esse aproveitamento da vida significa que a gente vai se atolando cada vez mais nesse pântano da sensualidade, nesse pântano do egoísmo, né? Porque nós temos aquelas 3 grandes chagas da nossa personalidade, né? O egoísmo, o orgulho e a vaidade. Quanto mais alto nós nos encontramos, mais fundo nós acabamos entrando.
E aí é exatamente o sofrimento que nós temos. Já no mundo espiritual, bom dia Ana, bom dia pessoal que chegou. Já no mundo espiritual, que não existe o poder material, mas é o poder moral, né? São as conquistas morais que vão elevando o indivíduo. Conforme ele vai se tornando esse elo mais forte, esse elo mais poderoso, mais ele se vê obrigado moralmente, né? Ele se coloca nessa condição, mais ele se vê em condições de auxiliar aqueles que se encontram como elos mais fracos, como aqueles elos frágeis ainda, fazendo parte de uma corrente que pode se romper a qualquer momento. Então esses elos fortes sustentam os elos fracos, porque eles se veem nessa condição. Então eles dizem, eu posso fazer, quero fazer e vou fazer. Ninguém precisa dizer assim, olha, agora que você está assim nessa condição, você precisa fazer alguma coisa. Se ele não fizer alguma coisa, depois de conquistar tantos valores, ele vai se sentir o indivíduo mais inútil do mundo. Já nós aqui somos o contrário, como a gente comentou. A Sandra colocou a maior felicidade ajudar o próximo, né? Então, essa questão de solidariedade, da fraternidade, o amor, na verdade, né? Porque quanto mais forte, quanto mais desenvolvido o espírito vai se tornando, mais compreensão do amor ele tem. E não é esse amor, porque a gente fala o amor com tanta futilidade hoje, com tanta banalidade, nós conseguimos estragar o conceito do sentimento mais puro e mais nobre que existe no universo. Nós confundimos amor com paixão, amor com possessividade, né? Então o Chico Xavier traz para nós, né, aquele texto que ele escreveu, os vários sentidos do amor. Então ele fala do amor desequilibrado, o amor egoísta, o amor possessivo. E ele vai definindo para nós, só que o amor verdadeiro a gente não consegue compreender ainda. E aí nós tivemos aqui no nosso meio alguns exemplos desse amor, que se tornaram ícones, por exemplo, né? Embora nós tenhamos ali muitos outros que são anônimos, mas que nem por isso deixaram de demonstrar esse mesmo sentimento. Nós tivemos ali, por exemplo, imagina, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que eu particularmente sou um admirador incondicional. Olá, Carmen. Né? Então eu sou um admirador incondicional porque a forma como ela viveu a vida dela mostra exatamente para nós o que é um pouquinho desse amor que a gente não consegue compreender. Nós tivemos outros, o próprio Chico também, a mesma coisa, Chico Xavier também trouxe para nós um exemplo do que é esse amor ao próximo. E tantos outros que estão por aí, a gente vai então vendo esses indivíduos, só que nós, infelizmente, pelo fato de nós não termos essa força de vontade para agir da mesma forma, a gente entra na adoração. Então a gente fica idolatrando, né? Não, porque essas pessoas são maravilhosas, porque essas pessoas são muito especiais, porque elas representam o amor, porque elas, e nós não pensamos em nós. E nós, quando é que nós vamos nos tornar também pessoas dessa forma? Quando é que nós vamos agir de forma semelhante? Não precisamos necessariamente renunciar a tudo aquilo que a gente vivenciou. Renunciar, por exemplo, à nossa família, renunciar ao nosso trabalho, à nossa profissão, às nossas crenças. Nós precisamos, na verdade, colocar em prática, dentro desses ambientes e desse estilo de vida que nós adotamos, exatamente esse amor que eles demonstraram. A renúncia que eles tiveram, certamente é uma renúncia muito grande. Mas isso não significa que eu tenha que abrir mão da minha família para poder viver aquilo que eles viveram. Eu posso viver aquilo com a minha família. Então, nós temos isso hoje. Esses espíritos, então, vêm dessa forma. Eles utilizam, então, os valores que conquistaram, a inteligência que desenvolveram, exatamente para colocar em prática, ajudando outros a alcançarem essa mesma condição. Na questão 970, a gente já entra pelo lado oposto agora. Se antes nós falamos como seria a vida dos espíritos puros, né? E um detalhe interessante também, só para a gente fazer aqui um complemento. Quando se fala dos espíritos puros que ficam no seio de Deus, ocupados em cantar louvores a Ele e tudo mais, quando nós pegamos as religiões, a visão das religiões tradicionais, que nós pensamos assim, né? Se eu for um seguidor de Jesus, eu vou então para o céu. A gente viu isso, né, logo no começo do nosso estudo, no nosso encontro anterior. Eu trouxe para vocês alguns trechinhos de músicas evangélicas, exatamente da forma como eles imaginam desfrutarem no futuro, nesse futuro espiritual, a companhia de Jesus. Então eles dizem assim, né, que
a face dourada de Jesus, que vamos nos encontrar naquele palácio no mundo espiritual e tudo mais, e tudo isso é em consequência da minha fé aqui no mundo material hoje. Então eu vivo a minha vida dentro da minha crença, acabando tudo isso, eu irei então para o mundo espiritual. E aí então eu imagino que eu tenho essa vida simples, uma vida comum, participo da minha religião uma vez, 2 vezes por semana, tenho uma vida tranquila, uma vida harmoniosa, não sou lá grande coisa, mas só o fato de não fazer mal para ninguém já é alguma coisa, né? Porque a gente sempre pensa assim, né? Se você ou você faz o bem, ou você faz o mal. Para muitos de nós bom, eu não faço tanto bem, mas já que eu não faço mal, eu posso me considerar um espírito ali que pode ser salvo, digamos assim, né? E aí então esses indivíduos pensam assim, olha, no mundo espiritual eu vou então ficar ali ao lado de Jesus. E a gente começa a fazer aquela comparação, exatamente que os espíritos nos chamam a atenção. Como é que nós podemos nos comparar com esses espíritos mais elevados? Significa que eles fizeram sacrifícios assim indescritíveis. E eu tive uma vida comum, não fiz mal para ninguém, e eu acho que eu teria o mesmo direito de desfrutar essa felicidade no mundo espiritual. E aí, então é aquela generalização. O paraíso cabe todo mundo, desde aqueles que fizeram muitos sacrifícios, àqueles que fizeram poucos. Bastava eu seguir, por exemplo, uma determinada religião. E aí essa visão que a gente tem simplista. E aí o mundo espiritual mostra que a coisa não é bem assim, os amigos espirituais. Para você chegar no mundo espiritual na condição de desfrutar um padrão existencial mais elevado, mais tranquilo e tudo mais, você tem que fazer por merecer, já que a nossa vida espiritual nada mais é do que uma continuidade da vida material. Se eu tenho uma vidinha tranquila aqui no mundo material, no mundo espiritual eu posso até ter essa vida tranquila, mas certamente ainda teria muita coisa para fazer. Se eu pratico renúncias aqui no mundo material em benefício desse amor universal, certamente eu receberei no mundo espiritual tudo aquilo que eu depositei no banco divino, vamos dizer assim. A gente deposita os nossos valores no banco divino para depois receber de volta. Se nós não depositamos nada, chegamos no mundo espiritual, vamos passar o cartão magnético lá e nossa conta vai estar vazia. Então muito trabalho vai ter que ser feito. Então a gente vê ainda como nós estamos distantes dessa compreensão do que acontece no mundo espiritual dentro dos nossos padrões. A gente pensa que basta viver uma vida de adoração, que já é o suficiente para que eu consiga conquistar aquilo que eu desejo. E nós nos esquecemos que é o trabalho que edifica o homem, é o trabalho que constrói, um trabalho com valores que constrói o seu futuro. Então, hoje as religiões fazem exatamente o contrário, né? Senta num banco, reza, fica ali na adoração, que você vai ser salvo. E é exatamente o contrário, né? Muitas decepções são trazidas do mundo espiritual de espíritos que diziam, mas eu vivi o tempo todo na igreja, eu rezava o tempo todo. Vamos dizer para ele exatamente isso. Infelizmente, foi só isso que você fez. Você tinha tantas coisas mais para fazer do que ficar simplesmente rezando. Rezando é muito bom, você demonstrou a sua fé, parabéns. Isso fez com que você não se tornasse uma pessoa má, destrutiva no mundo espiritual, mas daí, para você se considerar um espírito mais elevado, um espírito que trabalhou muito, que construiu muito, vai ali uma distância significativa. 970, vamos lá, bom dia pessoal que chegou. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Já falamos sobre os prazeres dos espíritos superiores. Agora vamos para os sofrimentos. A resposta. Quando eu falo inferiores, é importante lembrar que espírito inferior não significa espírito mau. A gente sempre repete isso porque, infelizmente, a gente tem essa tendência de parar assim, colocar a mão no peito e falar assim, eu não sou assim. Só que quando nós falamos de espíritos inferiores, nós falamos de espíritos comuns. Nós falamos de espíritos que vivem no mundo como o nosso. A esmagadora maioria dos espíritos que estão aqui são considerados espíritos inferiores dependendo da perspectiva. Se, por exemplo, falarmos dos nossos orientadores espirituais. Então eu posso ser superior ou inferior dependendo da minha posição. Então quando nós falamos inferiores, nos coloquemos também nessa condição. Espíritos comuns, espíritos ainda que não têm essa compreensão, que são ignorantes, que ainda são assolados pelas necessidades primitivas,
pelos vícios, pelos pensamentos egoístas, pelos pensamentos perturbadores. Indivíduos que vivem o seu dia a dia reclamando de tudo, esses são os espíritos inferiores, ou seja, somos nós. Em que consistem então os sofrimentos de espíritos como nós? A resposta: são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-lo assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poder obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo que os impede de ser felizes, remorso e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos, mas não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura. Então a gente chega no mundo espiritual, passamos por aquela fase de perturbação, e para muitos espíritos, né, fase de perturbação não significa uma fase de inconsciência. Significa simplesmente uma fase de desorientação. Mas mesmo assim, saindo dessa fase de desorientação, nós temos ali muitos espíritos que desejam estar em um local e não podem, desejam ter ao seu lado pessoas e não podem, desejam realizar ali os seus objetivos pessoais e não podem. Então, na verdade, isso tudo, infelizmente, voltado sempre para o mundo material, porque a nossa mente ainda volta para cá. Eu quero continuar tendo um padrão de vida que eu tinha, eu quero ter um padrão de vida diferente. Muitos espíritos chegam no mundo espiritual depois de viverem uma vida de pobreza, uma vida de dificuldades materiais, dificuldades sociais. A primeira coisa que eles chegam lá já começa a planejar: na próxima encarnação eu quero nascer rico. Ele nem consegue pensar naquilo que ele pode viver no mundo espiritual. Então ele já começa, de certa forma, a alimentar um tipo de fantasia, um tipo de sonho, para aquilo que ele vai fazer futuramente, simplesmente para satisfazer, para buscar aquele prazer pessoal. Porque já que ele foi infeliz na primeira tentativa ou na sua existência anterior, ele acaba agora desejando essa riqueza para poder viver os prazeres. Eu não posso fazer nada porque eu não tenho dinheiro, eu não posso ficar perto de ninguém, eu não posso viajar. Quando eu encarnar de novo, eu quero ter muito dinheiro, assim eu vou ter cheio de gente por perto, vou comprar um monte de coisa. Então o pensamento dele está sempre voltado para cá. E no mundo espiritual, a gente sabe que é um mundo imaterial, a matéria nossa aqui, ela não tem utilidade, porque simplesmente a gente não pode utilizar. Aquilo que tem riqueza, por exemplo, você pega assim, um maço de dinheiro, você pega pedras preciosas, você pega joias, ouro e tudo mais, a gente na verdade vai ficar olhando sem poder desfrutar. Vai ser simplesmente ali aquela ilusão, aquela satisfação dos olhos. É mais ou menos um espírito que desencarna, depois ele volta e invade uma fábrica de chocolate e fica ali assombrando. O que ele vai fazer naquela fábrica de chocolate? Né, Vaninha? O que faria naquele local? Ou então eu faço assim: não, quando eu desencarnar eu quero viver num palácio. Fazendo o quê? Só se for assombrando os corredores do palácio. Porque ele não pode fazer absolutamente nada. Ele não pode desfrutar de nada que aquele local oferece para ele. Então, na verdade, nós temos assim, tanto esses desejos materiais, como os próprios desejos pessoais, como, por exemplo, olha, eu quero ser uma pessoa mais bonita para poder ter um monte de gente por perto, para poder ali, ser adorado, para poder namorar um monte de gente, aquela coisa toda. Eu quero ser uma pessoa importante para ser reconhecida pela nossa sociedade e tal. Esses tipos de ideias, de desejos, de fantasias, continuam na mente desses espíritos inferiores porque eles aprenderam a viver assim. Só que eles querem continuar vivendo assim no mundo espiritual, onde nenhum desses desejos se realizam. O que acontece então? Ele começa a viver essa infelicidade. Ou a mente dele fica vivendo, alimentando essa fantasia constante, vivendo ali quase que um desvario, né, quase que uma psicopatologia, né, porque ele é um indivíduo que a mente dele está fora da realidade. Ele cria a sua própria fantasia e fica ali dentro se consumindo dela, ou sendo consumido por ela. Além dos próprios sentimentos também, porque ele chega no mundo espiritual buscando vingança, buscando disputa, tentando reconquistar aquilo que perdeu. Então são aquelas lutas improdutivas, lutas infrutíferas que ele insiste em continuar vivendo. E essas lutas se tornam mais dolorosas quanto mais apegados à matéria ele se encontra.
Então esses espíritos inferiores como nós, chegaremos no mundo espiritual, se nós não conseguimos nos desprender daquilo que nos atraía aqui no mundo material, certamente nós viveremos essa infelicidade. São muitos os espíritos que chegam no mundo espiritual e dizem assim, olha, já entendi que eu desencarnei, já entendi que eu sou um espírito, que eu sou um fantasma, seja lá o que ele disser, e vocês são muito bacanas, esse lugar aqui é muito legal, mas eu posso voltar lá para o meu reduto, lá perto dos meus amigos, lá perto do meu patrimônio, do local que eu gostava? Aqui onde vocês vivem é insuportável para mim. Muitos espíritos não suportam, por exemplo, a ideia de ter que abrir mão daquilo tudo que eles alimentavam quando estavam aqui, para poder viver simplesmente uma vida de renovação espiritual. Eles desejam continuar aqui. E para nós é uma coisa, mas como é que eles podem pensar isso? Cada um sabe exatamente aquilo que é importante. Aqueles que não conseguem se desprender da família, para nós já é algo mais compreensível. Eu desencarnei, mas poxa, ficaram meus filhos, ficou minha esposa, ficaram meus pais, meus amigos e tudo mais. Será que eu posso voltar para ficar perto deles? E aí, certamente, se ele quiser fazer isso, ele vai causar prejuízo para si mesmo, causar prejuízo para esses familiares e não vai conseguir se desenvolver. Exatamente porque ele ainda tem esse apego. O Braz colocou, né, a balança dos vícios e atitudes é quase igual às balanças das farmácias, né? De vez em quando assusta, né? Pois é, né, Braz? Quando você sobe, vê ali, na época dos ponteiros, né, quando vê o ponteiro passando no meio-dia lá em cima, a coisa fica complicada, né? Se está no meio-dia lá em cima, você ainda está na média, mas quando passa, a coisa já começa a ficar complicada. Né? Então a gente vê assim que é muito difícil, né, a gente compreender exatamente esses sofrimentos, mas basta a gente projetar. Se hoje nós fôssemos tirados da vida que nós temos hoje e fôssemos colocados num local diferente desse, onde nós não temos nada do que nós temos hoje, como é que seria a nossa reação? A gente ficaria revoltado, ficaria conformado, tentaria construir de novo, tentaria fazer diferente. Como seria a nossa vida? E olha que a gente está falando de ser uma vida comum. E pela compreensão que nós temos. Imagina assim, né, quando a gente olha para o mundo hoje, porque eu sempre falo para vocês, quando a gente estuda uma filosofia como essa, né, uma doutrina como essa que fala sobre essa realidade do mundo espiritual, aquilo que a gente vai construindo e tudo mais, a gente não fala simplesmente de pessoas como nós. A gente fala, por exemplo, de pessoas que vivem em sociedades que não estão, aliás, estão completamente distantes dessa realidade. Vivem completamente alienados dessa realidade, não têm interesse em conhecer, as suas vidas já são vidas bastante atormentadas, e se de repente ele desencarna, como será a sua vida? A gente pega a televisão, por exemplo, liga e pensa assim, bom, eu acabei de ver aquilo que está acontecendo na Síria, aquilo que está acontecendo na Palestina, em Israel, onde está acontecendo aquela bagunça toda. Eu vejo na África, por exemplo, aquelas guerras civis que estão ali atormentando todo mundo. E se aquela pessoa fosse repentinamente tirada daquele ambiente? Será que ela chegaria no mundo espiritual assim, que bom que eu saí de lá, agora eu vou viver uma vida tranquila, uma vida serena? Ele vai continuar vivendo a mesma perturbação, porque a sua condição mental, a sua condição emocional está diretamente vinculada àquele tipo de vida. E não é de uma hora para outra que você chega e diz assim, vou jogar tudo para fora, jogar tudo fora e vou recomeçar, começar do zero. Antes fosse tão simples assim. Mas na verdade as pessoas continuam ainda vivendo essa realidade que eles tinham quando estavam aqui, também no mundo espiritual. E daí a gente pode mostrar então a variedade, né, como colocam aqui na primeira frase, são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade. Então um espírito, por exemplo, que aqui ele já é perturbado, aqui ele já vive esse conflito pessoal, aqui ele já tem uma vida que o atormenta o tempo todo. Chegando no mundo espiritual, ele vai continuar ainda sofrendo as consequências daquilo que provocou esse seu tormento e vai ainda continuar sofrendo pelo grau evolutivo que ele possui. Pela compreensão, pelo seu desapego, pelo seu grau de espiritualização. Isso é que é importante. E o fato, né, que a gente lembra sempre, não importa de que religião ele seja, o importante é que se ele se espiritualiza e ele põe em prática no seu dia a dia os valores que ele desenvolveu através da sua crença pessoal, ele simplesmente vai ter uma crença diferente, mas a sua condição de superioridade, né, vai ser a mesma.
Ou seja, como a gente já falou, a vida que o indivíduo leva aqui no mundo material vai ser a vida que ele leva no mundo espiritual. Só que lá nós não temos as fantasias que nós alimentamos aqui. Lá nós nos depararemos com uma realidade muito diferente dessa. Como é o caso, por exemplo, da vida de adoração que nós falamos. O que proporciona ao espírito o seu crescimento pessoal é exatamente a sua capacidade de trabalhar, de produzir e de se transformar dentro desses valores mais elevados. Questão 971, vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? A gente tem falado bastante sobre as nossas relações pessoais, as nossas relações sociais. E nós sabemos que nós nos influenciamos o tempo todo. Aquilo que vocês escrevem me influencia de certa forma, aquilo que eu falo influencia vocês de certa forma. Aquilo que nós colocamos nas redes sociais, por exemplo, olha como nós somos influenciáveis. Você abre um Facebook, aí eu coloco uma foto que provoca aversão. Aí todo mundo vai ler assim, vai se sentir mal, vai fazer aquela cara, alguns vão fazer alguns comentários me criticando por aquilo que eu fiz e tudo mais. Só pelo fato de eu ter provocado em vocês esse tipo de reação, mostra a facilidade com que nós nos influenciamos. Quando eu coloco aquela imagem bonitinha de um bebezinho sorrindo no colo do Papai Noel nessa época, todo mundo olha assim, vira a cabecinha de lado e fala: ai, que fofo. Provoquei em vocês um tipo de sensação. Agora imagina, por exemplo, se eu coloco um Papai Noel desenhado lá numa imagem com críticas ao Papai Noel, com críticas ao espírito natalino. Todo mundo vai se revoltar. Isso mostra a facilidade, mais uma vez, como nós nos influenciamos uns aos outros. Então a nossa relação social, e na verdade esse tipo de influência, serve para nós como estímulo de desenvolvimento. Nós somos seres gregários, nós vivemos agregados uns aos outros, nós dependemos da sociedade. Às vezes algumas pessoas se isolam da sociedade, mas na verdade esses são casos de psicopatologias, de patologias sociais. Ou seja, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu tenho dificuldade de compreender o semelhante, eu tenho dificuldade de me relacionar, de me doar. Isso na verdade é uma sociopatia, me veio o nome agora, Então, essas sociopatias que nós vivemos hoje na nossa sociedade é assim. E essa sociopatia ela existe em vários graus. Por exemplo, você vive num edifício. Muitas vezes tem pessoas que se cruzam nos elevadores todos os dias e não se falam, não se cumprimentam. Vizinhos de porta que não se conhecem. Pessoas que andam na rua se esbarrando. Pessoas que andam no trânsito xingando e agredindo umas às outras. Isso mostra claramente para nós a dificuldade que nós temos de nos relacionar com pessoas num ambiente comum. A nossa sociedade ela vai se harmonizando conforme a gente vai se transformando. Então a gente vê assim hoje, por exemplo, moro em São Paulo, a 5ª maior cidade do mundo, mais de 15 milhões de habitantes. Você já dá para imaginar o que é viver aqui, Aí todo mundo vai dizer assim, mas aquela cidade é um inferno. Seria mais fácil dizer assim, as pessoas daquela cidade são infernais. Porque não é a cidade que é assim, são as pessoas que tornam a cidade assim. E se as pessoas tornam a cidade assim, mostra exatamente que elas são problemáticas, não é a cidade. Porque mesmo tendo 15 milhões de habitantes, mesmo tendo essa estrutura que nós temos hoje, se todo mundo se respeitasse, se houvesse aquela cordialidade, se as pessoas soubessem compreender a limitação do outro e tudo mais, nós teríamos assim uma vida diferente. Pega, por exemplo, uma sexta-feira, véspera de feriado, no metrô e nas marginais daqui de São Paulo, para vocês terem uma ideia do que é. De preferência numa sexta-feira com chuva. Aí vocês vão ver o que é o caos. Mas por que é o caos? Porque as pessoas são assim. Elas querem para si mesmas o espaço que pertence a todo mundo. Então cada um querendo tirar um espaço daquilo que é comum. E assim como a gentileza gera gentileza, Sandra? A violência também gera violência. Então isso mostra a facilidade com que nós nos influenciamos. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós muitas vezes nos esquecemos que o indivíduo que desencarnou, o espírito que não está mais na matéria, é o indivíduo que estava na matéria. Ou seja, os espíritos, como diz Kardec, nada mais são do que os homens desencarnados.
o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sentimento e de valores que eu trago aqui hoje, são os mesmos sentimentos, pensamentos e valores que eu terei no mundo espiritual. Por isso, então, eu vou conviver com outros indivíduos e também vou influenciar e ser influenciado. A pergunta é, qual é a natureza dessa influência? Vai ser uma influência negativa, ainda alimentada pelo egoísmo? Ou vai ser uma influência positiva, alimentada pela fraternidade? Porque a gente lembra que fraternidade é o oposto do egoísmo. São dois valores em lados opostos na mesma balança. Qual dos dois eu vou satisfazer? Se eu vivo uma vida como essa, aqui numa cidade como essa, eu vou chegar no mundo espiritual querendo empurrar o outro para poder chegar na frente. Aí eu vou ter que reaprender a viver, dizer assim, calma meu filho, não é assim não. Aqui é tudo diferente. Aqui de fato tudo pertence a todos. Não é mais aquele egoísmo que você pensava. Aí eu posso aceitar essa ideia ou não. Eu posso dizer, pode não ser assim, mas eu quero continuar vivendo desse jeito. Então o pensamento no mundo espiritual, porque nós continuamos no mundo espiritual conscientes, nós continuamos sendo quem nós somos, continuamos desejando aquilo que nós desejamos hoje, nós não nos transformamos. Algumas vezes nós temos assim aquela ideia de que eu chego no mundo espiritual, depois que eu acabo de desencarnar, me libertei do corpo físico, chego no mundo espiritual, aí de repente alguém vai, aperta um botãozinho e diz assim, a partir de hoje você é uma pessoa completamente diferente. A natureza não dá saltos. E quando nós falamos em natureza, nós falamos de uma lei natural que influencia em todos os ambientes, no ambiente material e no ambiente espiritual. E assim como eu levo tempo para desenvolver a minha personalidade, no mundo espiritual eu continuarei ainda levando a minha personalidade. Algumas vezes tem algumas crenças que dizem assim, quando você chega no mundo espiritual, a sua mente fica completamente diferente, você esquece dos problemas, você esquece das pessoas, você muda aquilo que você é. E não é assim. Nós somos aquilo que somos. Levamos muito tempo para chegar nessa condição, por pior que ela seja. Levamos muito tempo para evoluir até onde nós estamos hoje. E continuaremos levando tanto tempo quanto for necessário para poder alcançar uma condição melhor. A Carmen colocou, na verdade, tudo depende do amor ou da falta dele. E mais uma vez, desse amor que a gente não consegue ainda compreender, Carmen. Porque mesmo que a gente pense no amor, só para a gente ter uma ideia, o amor comum que a gente compreende, ele é normalmente direcionado para as pessoas que pensam como nós, as pessoas que nos agradam. Todo mundo pensa assim, mas eu amo os meus amigos, eu amo a minha família, eu amo isso, eu amo aquilo, e você é capaz de amar um desconhecido com esse mesmo sentimento? Certamente que não. Porque infelizmente nós temos assim aquele sentimento direcionado para aquelas pessoas que também nos oferecem esse sentimento. Diferentemente disso, a gente teve, por exemplo, Jesus, quando viveu aqui entre nós, demonstrou esse sentimento completamente desprendido dos seus interesses pessoais. Ele amava a sua família, amava os seus amigos, amava o desconhecido e amava o soldado que colaborou com a sua morte. Então, quer dizer, esse amor incondicional, esse amor universal é algo que para nós ainda está muito distante. Então a gente pensa assim, olha, eu amo muito a minha família, mas e se por acaso alguém me agredir na rua? Eu amo essa pessoa? Eu não, eu quero que ela se exploda, eu quero que aconteça a mesma coisa com ela, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente começa então a imaginar tudo aquilo que a gente poderia utilizar como objeto de vingança. Né? Como será que ele podia amar? A gente não consegue ter ideia ainda, Florzinha. A gente fica pensando, porque assim, seria muita pretensão da nossa parte tentar entrar na cabeça de um espírito como Jesus, de entender o que ele sente e o que ele pensa. Não, mas essa honestidade ela é natural. Quem disser o contrário está sendo hipócrita. Né? Você está se iludindo, na verdade. Né? Dizendo assim que eu sou capaz de ser como ele foi. Para ser como ele foi, tem que ter um trabalho longo. E a gente lembra sempre que ele trabalhou muito para chegar naquela condição. Ele foi um espírito que evoluiu, passando por todos os graus de evolução, para poder chegar naquela condição e trazer todo esse exemplo para nós. Então, aquele exemplo a ser seguido mostra exatamente qual é o objetivo que nós temos que alcançar. Aí nós nos perguntamos, qual é o esforço que eu estou fazendo para chegar naquela mesma condição? Então a gente vê que no mundo espiritual, o trabalho, né, acaba sendo um trabalho muito mais interno, de transformação interior,
né, do que um trabalho exterior que a gente imagina que possa trazer grandes resultados. Mas aqui foi perguntado então, a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? A resposta, como a gente já viu agora, acaba sendo óbvia. Sempre boa da parte dos bons espíritos, é claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. Aqui mostra então que a gente fica se perguntando, né, por que as pessoas se tornam pessoas más? O que as levam a serem assim? Porque a gente lembra, né, que se Deus representa a perfeição e consequentemente tudo aquilo que Ele cria é perfeito, como é que a gente pode imaginar que alguém se desvia dessa condição de perfeição? É aí que nós não entendemos. Quando Ele cria a perfeição, Ele cria a perfeição na sua constituição, mas moralmente Ele nos torna perfectíveis, ou seja, em condições de crescermos para alcançarmos essa perfeição. E essa fase primitiva do egoísmo, da agressividade, faz parte da nossa natureza. Basta a gente voltar naquele passado, naquele nosso passado primitivo, nas existências anteriores, que a gente vai compreender. Essa agressividade, esse egoísmo, eram atributos que nos deixavam vivos. Nós precisávamos disso para sobreviver. Porque, do contrário, nós seríamos simplesmente devorados. Nós seríamos mortos, né? Porque naquela época, naquele passado, era matar ou morrer. O instinto de sobrevivência diz, você deve sobreviver. Esse é o problema. Tá? A Lúcia colocou para nós aqui, né, quais as encarnações anteriores de Jesus. Lúcia, todo tipo de resposta que for dita sobre isso é especulação. Ninguém sabe. Então eu não vou ficar te enrolando com filosofias aqui para falar um monte de coisa, para chegar no final e dizer assim, eu não sei. Porque ninguém sabe, não existe essa revelação. Eu já li vários livros que já falaram, inclusive nós já falamos sobre isso aqui, né? Eu trouxe certa vez aqui algumas informações, eu fiz algumas pesquisas na internet, de alguns sites que são esotéricos, de alguns sites que são espiritualistas, alguns sites orientais, aquela coisa toda, e fui pesquisando. E eu trouxe aqui pelo menos 10 encarnações diferentes, cada um falando uma coisa. Então, na verdade, ninguém sabe. Né? Até porque quando chegou aqui nessa condição já de ser quem ele foi, né, ninguém, que eu saiba, ele não deu entrevista para ninguém contando isso. Né? Então, na verdade, a gente não sabe. Né? Então, as pessoas desejam ter esse conhecimento, mas é muito mais baseado na curiosidade. Se nós não somos capazes de saber quais foram as nossas próprias encarnações, você imagina de um espírito como ele. Então ninguém sabe. Tudo que você lê sobre isso vai ser mera especulação, baseado não sei em quê, não é? Mas sempre falam alguma coisa. Tá? Então, sempre ser bem objetivo. Não sabemos. Né? E provavelmente nem saberemos também, porque esse é o tipo de informação que nós achamos interessantes. Né? Como eu já falei, assim, eu sempre brinco, né, que eu vou chegar no mundo espiritual, já vou começar a bater palma e falar, pessoal, quero saber tudo sobre a minha árvore genealógica espiritual. Aí vai chegar aquele mentor barbudinho, de barba branca assim, com aquela roupa característica, né, que a gente sempre imagina dos mentores espirituais. Ele vai dar um tapa nas minhas costas e vai dizer assim, meu filho, vai trabalhar que você ganha mais. Para de perder tempo com isso. Né? Então, na verdade, se nós não sabemos as nossas, não adianta a gente querer saber dos outros. Alguns trazem revelações muito mais a título de instrução. Nós tivemos, por exemplo, Joana de Ângeles, que trouxe revelações sobre a sua evolução, exatamente para mostrar que, para ela chegar onde ela chegou, ela teve que passar por várias etapas. Divaldo Franco tem uma palestra muito interessante que ele fala sobre isso, as encarnações de Joana de Ângeles. Nós tivemos Emmanuel, que trouxe também para nós algumas encarnações em obras que ele publicou. Desde lá há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né, Paulo Estevão e tudo mais. Então, vários livros que foram publicados trazendo ali algumas encarnações. Né? Então, outras são indiferentes para nós. Então, esse tipo de curiosidade ainda diz respeito à nossa natureza infantil. Porque, na verdade, isso não significa nada. Certamente ele teve as suas existências anteriores, certamente teve ali as suas fases mais primitivas para poder alcançar isso tudo, porque na natureza tudo evolui. Tudo é criado simples e ignorante, tudo evolui para a perfeição, e ele não é diferente disso. Né? Mas agora, qual foi exatamente isso? Isso, na verdade, aquele mesmo mentor barbudinho de barba branca vai dizer assim, isso não faz a menor diferença para você. Né? Então a gente não sabe, quem disser o contrário está especulando.
Brás colocou, na minha santa ignorância, ele evoluiu em outros mundos bem antes da formação da Terra, né? É a história que chega para nós, né, Brás? Que sendo responsável pela formação do nosso mundo, né, certamente ele já veio com toda essa capacidade que ele teve. Mas ainda assim a gente não tem conhecimento sobre a história, né, sobre a formação do nosso planeta, a condição espiritual em que ele se encontrava, como isso se processou. Isso são informações que a gente vai obter quando e se for necessário, num futuro bem distante ainda. Isso no meu ponto de vista, eu penso, né? Então aqui a gente viu, né, que quando a gente falava sobre essa questão da perfeição, então nós somos criados nessa condição de simplicidade, né? E nesse começo era necessário para nós determinados tipos de comportamento para a nossa própria sustentação, para a nossa própria sobrevivência. Só que com o passar do tempo, aquele mesmo egoísmo primitivo, aquela mesma agressividade primitiva do início da minha trajetória terrena, elas foram sendo substituídas ou substituídos por valores diferentes conforme eu fui crescendo moralmente e conforme o próprio mundo foi também se transformando. O mundo foi evoluindo. A gente pega, por exemplo, o mundo como é hoje, século XXI. Como é que era o mundo no século X a.C.? A gente falava de sociedades em formação. Os sumérios, por exemplo, lá onde hoje é o Irã, o Iraque, naquela região, eles começaram a se desenvolver ali, criarem as primeiras cidades-estados, a desenvolver escrita, comércio, administração pública e tudo mais, 6.000 anos antes de Cristo. Obrigado, Fininho. 6.000, e olha que naquela época eram guerras. Basta a gente pegar a história dos egípcios, né? Pega a história egípcia e já imagina como era a história deles, de conquistas, de cidades contra cidades, de invasores, disso, daquilo. A vida e a morte era um mero detalhe, porque na verdade tinha muito pouco valor. Então as pessoas tinham que sobreviver a qualquer custo. De lá para cá nossa sociedade foi mudando para chegar onde chegou. Muita gente vai dizer assim, nossa, mas o mundo hoje está o caos. Vai viver na época deles para você ver o que era o caos. Naquela época, era exatamente a época em que a Terra se encontrava na condição de um planeta primitivo. Lembram? Planeta primitivo, provas e expiações, planeta de regeneração, etc. e tal. A Terra naquela época era um planeta primitivo. Aquilo era primitivo. Primitivo não era o homem das cavernas. Eram sociedades primitivas, ainda vivendo em função em função da matéria, sobrevivendo através da agressividade. Então nós vivíamos daquela época para chegar hoje na condição de provas e expiações e estarmos aproveitando hoje essa grande condição de chegarmos no planeta de regeneração. Para depois, sabe-se Deus lá quanto tempo, quantos séculos nós vamos viver ainda para chegar na condição de um mundo mais evoluído, para chegarmos nos espíritos felizes, para depois chegarmos nos espíritos puros. Quanta coisa ainda tem para a gente evoluir. Mas daqui a gente falava sobre, né, para a gente não voltar aqui, fechando de novo esse nosso parêntese, a gente falava sobre os espíritos perversos. O que os levaram a se tornar assim? Certamente foram experiências de vida que acabaram proporcionando para eles, ou oferecendo para ele condições, ou oferecendo para eles alguns tipos de vivências que fizeram com que eles se tornassem endurecidos. Aquele coração endurecido, aquele coração que não se importa mais com as pessoas, aquele indivíduo que teve perdas durante a sua existência. Então, na verdade, o indivíduo ele vai se protegendo, ele vai se fechando, só que ele se fecha com os recursos de que ele dispõe, né, Bom dia, Francis? Com os recursos que ele possui. Quais são os recursos mais básicos do indivíduo? A agressividade e o egoísmo. Então, na verdade, a gente tem um retrocesso interior para continuar vivendo isso. A amargura nada mais é do que esses sentimentos frustrados que nós alimentamos ainda. Chegando no mundo espiritual, esses espíritos vão tentar viver suas vidas. E como é viver suas vidas? Eu quero que as pessoas me aceitem como são, e se elas não me aceitarem, elas vão sofrer as consequências disso. Eu quero ter aquilo que eu desejo, nem que para isso eu tenha que usar força. E aí então é a lei do mais forte. Nessa faixa de espíritos inferiores, é o mais forte que prevalece. Na faixa dos espíritos superiores, é o mais moralizado que prevalece. E essa moralidade que vai determinar exatamente, quanto mais moralidade, mais elevado. Quanto menos moralidade, mais inferior, mais primitivo ele é. E aí colocaram para nós aqui então que os espíritos perversos
procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados. Certa vez foi perguntado, numa reunião mediúnica, por que os obsessores sentem prazer em obsediar as pessoas. Ou seja, por que os espíritos mais perversos sentem prazer em derrubar outros espíritos? A resposta foi interessante. É porque eles não conseguem sair da condição deles, então eles preferem ter pessoas que sofrem como eles do que pessoas que se distanciam deles. A gente vê muito isso na escola hoje. Eu trabalho com os meus alunos e tudo mais. Aí então o aluno faz uma prova e tira uma nota má, uma nota baixa. Aí ele tirou assim, tirou 3, tirou 4. Aí faz aquela cara de decepção. Aí ele se conforma quando diz assim, mas não foi só eu que tirou. Teve outros colegas que também tiraram a nota ruim. Aliás, teve gente que tirou a nota pior do que eu. Quer dizer, mesmo que a nota dele seja muito ruim, ele se conforma pelo fato de ter outras pessoas que estão ali na mesma condição que ele. Imagina uma pessoa que está desempregada. Ele está assim, foi para o trabalho, foi mandado embora, ele fica se lamentando, né? Poxa vida, eu estou desempregado, né? Estou ali cheio de problemas. Aí depois chegam outras pessoas e dizem assim, nós também estamos desempregados. De certa forma ele consegue sentir um alívio. Até porque o nosso orgulho, e essa é uma das grandes chagas da nossa personalidade, o nosso orgulho não admite que haja pessoas melhores do que nós. Ou que sejam iguais a nós ou piores do que nós. Nunca melhores. Já repararam isso? Toda vez que alguém chega e demonstra algum tipo de conquista que nós não tivemos, a gente até controla. Fica feliz pela pessoa e tudo mais, né? Mas se a gente pudesse ter o que ela teve, ou se ela não tivesse conquistado aquilo que ela conquistou, a gente ficaria mais à vontade. Porque assim a gente não se sentiria frustrado de nós estarmos na nossa condição e as pessoas estarem melhores do que nós. Então hoje a gente consegue controlar muito bem isso. A gente consegue lidar muito bem com essa diferença, principalmente se são pessoas que a gente gosta, né? Quanto mais ela tiver, melhor. Mas eu queria tanto que ela ficasse do meu lado, que ela ficasse numa mesma condição do que eu. Então é o nosso orgulho que determina esse tipo de comportamento. No mundo espiritual, no caso desses espíritos perversos, só o fato deles demonstrarem essa perversidade já mostra como é a vida atormentada que eles têm. E estarem nessa condição de tormento e não conseguirem sair de lá, e verem pessoas que estão saindo para uma condição melhor do que aqueles, eles preferem então derrubá-las. Porque primeiro eles estão numa condição de sofrimento. Se tiver gente sofrendo com ele, melhor. E segundo, porque eles não têm escrúpulos. Se eles puderem derrubar para poder se satisfazer, eles vão fazer isso. Então, na verdade, essa influência que existe entre eles é exatamente isso. Só que é uma influência baseada na ameaça, na agressividade moral, no estímulo à autodestruição das pessoas. Então, porque na verdade assim, desejam esse arrastamento porque são pessoas suscetíveis. Então, na verdade, um espírito que tem ali uma tendência sensualista. O espírito que quer viver ali a sensualidade, a sexualidade desequilibrada e tudo mais. Então ele demonstra essa característica na sua personalidade, essa fraqueza moral. É exatamente ali que eles vão atacar, porque se fizer com que ele se torne pior, significa que eu vou me tornar melhor. Pensemos assim, olha só como é natural isso. Aí, porque quando eu falei para vocês sobre a gente pensar nas pessoas que estão melhores do que nós e de repente a gente preferia que elas ficassem naquela mesma condição, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram assim, mas eu não sou assim. Esse tipo de pensamento eu ainda não tenho. Esse tipo de ideia eu não alimento mais. Isso é muito bom, mas só para a gente perceber como isso é quase instintivo, que a gente quase leva na brincadeira de tão comum que é. Imagina, por exemplo, um time de futebol. Imagina, por exemplo, uma escola de samba. Imagina, por exemplo, um partido político. Se aquele indivíduo que a gente não gosta subir para uma condição melhor, a gente vai sentir prazer por isso? Aquele time que eu não gosto, se ele for campeão, eu vou sentir feliz? A escola de samba que eu não gosto, se ela ganhar, eu vou me sentir feliz? Aquele político que eu não gosto, se ele for eleito, se ele conseguir uma posição de destaque, eu vou me sentir feliz com isso? Não, não vou. Mas e se por acaso aquele time for rebaixado, aquela escola for rebaixada e aquele político for cassado?
eu vou sentir prazer com isso. Então olha só, é exatamente aquele amor incondicional que nós falamos. Nós temos amor pelas pessoas que a gente gosta. Mas para as pessoas que a gente gosta, a gente tem ou a indiferença ou até mesmo o desejo de destruição. Alguém de uma religião diferente. Você olha para alguém na televisão, que é um destaque de uma religião, e a gente sempre tem uma certa antipatia por ela. E de repente acontece um escândalo que envolve aquela pessoa. Aí a gente vê aquele prazer assim, diz assim, tá vendo? Eu sabia, é assim mesmo e coisa e tal. Então a gente vê que são situações das mais diversas que a gente continua alimentando ainda essa condição. De pessoas que a gente gosta. Se estiverem do nosso lado, melhor. Se elas conseguirem melhorar, melhor também. Mas ainda assim é aquele melhor reticente. Agora, se fosse pessoa que a gente não gosta, quanto pior, melhor. Tomara que se afunde mesmo. Tomara que se exploda. Já vi pessoas dizendo assim, tomara que o avião que aquela pessoa está voando caia. Olha o tipo de pensamento que a gente alimenta, mesmo que seja na brincadeira. Pode ser brincadeira, mas na verdade essa brincadeira reflete o que a pessoa tem de valor dentro dela. Nós pensamos dessa forma ainda. Brasil e Argentina jogando futebol. E aí, alguém torce pela Argentina? Alguém torce pelo sucesso daquele que a gente considera inimigo? Um vizinho que só faz barulho, um vizinho que só joga lixo na rua. A gente deseja que ele ganhe na loteria para poder viver num mundo melhor? Ou deseja que ele mude dali e vá para bem longe da gente? Como a gente vê que esse tipo de sentimento para nós, que nada mais é do que o orgulho, ele está muito mais presente, muito mais enraizado do que a gente imagina. E para esses espíritos perversos que não têm esses escrúpulos que a gente comentou, isso é o de menos. 971, só para a gente poder completar essa questão. Então a morte não nos livra da tentação? Dessas fraquezas que nós temos hoje? A resposta é não. Mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. Aqui ele faz uma comparação, né, porque é muito mais fácil os desencarnados influenciarem os encarnados do que eles se influenciarem entre si. Porque na verdade no mundo espiritual eu posso desejar alguma coisa, mas eu nunca vou conseguir ter. Então não adianta o espírito ficar me tentando, olha, vai lá fuçar nisso, vai lá que você consegue, porque ele também não vai conseguir. Então na verdade ele vai muito mais me afetar intimamente do que me estimular com elementos exteriores. No caso dos encarnados com os desencarnados, nós temos à nossa disposição aqui o paraíso das tentações. Basta que eles venham aqui e deem uma sopradinha no nosso ouvido. Vai lá que você vai gostar. Se nós formos influenciáveis, formos suscetíveis a esse tipo de influência, isso vai ser melzinho na chupeta. Então aqui nós percebemos então que essa ação dos espíritos sim é menor, mas nós carregamos aí dessas fraquezas. E aí nós vemos que a influência que existe no mundo espiritual, ela é tão intensa como aqui, só que lá é uma influência com direções diferentes. E isso a gente tem ali relatos incontáveis no mundo espiritual. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Bom dia, Fuxalinho, né? Encarnados é aqueles que estão na carne, desencarnados é aqueles que não estão na carne, né? São os espíritos que já não vivem mais aqui no mundo material. Beleza? Então, só para vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão das ameaças, das perseguições, 2 livros muito interessantes. Aconteceu na Casa Espírita, que traz para nós ali informações bem interessantes do espírito Nora, do médium Emanuel Cristiano, e também o livro Libertação de André Luiz. Isso mostra para nós ali a ligação que há entre os espíritos do mundo espiritual, como eles se perseguem, como eles se subjugam, como eles procuram se assistir quando se encontram numa condição de elevação. Bem legal isso aí, traz para nós exemplos bem concretos para a gente poder perceber de que forma que os espíritos se deixam envolver por essas influências. Bom, meus amigos, fechamos por aqui. Nós vamos, o próximo estudo nosso vai ser na questão 972, aqui do nosso livro dos Espíritos, e a gente então faz aqui uma pausa no nosso trabalho, e a gente volta então na semana que vem, né, na terça-feira, para dar continuidade nesse nosso texto, né, nesse nosso estudo. Amanhã a gente vai fazer o estudo do nosso livro Fonte Viva, que é a nova obra que a gente